Parte 10. Responsabilidade espiritual. Capítulo 2. Responsabilidade é espiritual. Responsabilidade para com Deus. A responsabilidade vem com a vida. Responsabilidade espiritual significa que a própria natureza da responsabilidade que temos é espiritual. Não é algo que o homem coloca sobre nós, é algo que Deus coloca sobre nós. A responsabilidade espiritual vem com a graça que Deus dá a nós e com o dom que o Espírito Santo distribui a nós. Se você recebeu a vida de Cristo, então com aquela vida vem a responsabilidade. Não é algo que o homem coloca sobre você, é algo que Deus coloca sobre você. Hoje, a cristandade degenerou para uma instituição humana. Portanto, quando se trata da questão da responsabilidade, ela se torna uma questão de posição. Se for dada a você uma posição, então você tem certa responsabilidade. Se ninguém dá a você uma posição na igreja, então você não tem nenhuma responsabilidade. Por esta razão, na igreja você tem o clero e o leigo, porque o clero assume a posição de clérigo, eles são responsáveis pela igreja. Porque você é um leigo, você pode ser preguiçoso e não fazer nada porque você não tem uma posição. Portanto, você não tem nenhuma responsabilidade. Este é o curso da cristandade. Na cristandade, a responsabilidade se tornou uma questão de instituição humana. E algumas vezes, quando queremos que uma pessoa fique conosco, especialmente se a pessoa é agraciada com algum dom como a música, a fim de mantê-la conosco, damos a ela uma posição. Depois que essa posição é concedida, então ela fica firme e ela nunca mais nos deixa. A cristandade de hoje usa a posição para dar responsabilidade. Mas a igreja é um organismo vivo, ela é espiritual em natureza. Portanto, na igreja, a responsabilidade é espiritual. É algo que Deus deu. Não é por homem, mas por Deus, e é de acordo com o dom e a graça que Ele deu a você. É verdade que na Escritura há anciãos, diáconos, diaconisas e líderes na igreja, como se houvesse posições. Mas se você lê a palavra de Deus, descobrirá que mesmo estas posições, elas não vêm em forma de indicação humana. Estas posições são resultado da vida espiritual naqueles irmãos e irmãs. Eles são divinamente indicados. Sejam eles anciãos ou diáconos, são indicados pelo Espírito Santo. Eles têm esta posição por causa da vida neles, por causa da manifestação da graça de Deus neles, por causa do exercício dos dons neles. Mas lembre-se, a responsabilidade espiritual não é uma posição, é vida. Hoje, a cristandade se tornou uma organização. Suponha que você encontre alguém que seja um executivo em uma grande empresa. Certamente você gostaria de ter este executivo em sua igreja, então você o tornaria um ancião. Se ele sabe como dirigir uma corporação, com certeza está capacitado para dirigir uma igreja. Se ele está capacitado para dirigir a General Motors, uma pequena igreja não será problema para ele. Por isso ele é indicado como um ancião e é dada alguma responsabilidade para dirigir a igreja. E logo, esta pessoa transformará a igreja na General Motors. A igreja nada é pelas mãos humanas, tudo é de Deus. Na igreja, nada é pelas mãos humanas, tudo é de Deus. A responsabilidade é algo que Deus coloca sobre nós, de acordo com a vida que Ele nos deu. Aqueles que receberam pouco, pouco é requerido. É uma questão de espiritualidade, não é uma questão de posição. Por isso, a quem você responde? Se você for indicado por homem, então certamente é responsável ao homem. E isto é o que você encontra na cristandade. Mas, se você é indicado por Deus, então você é responsável a Deus. Precisamos entender que não somos indicados por homem. Somos indicados por Deus e somente a Ele somos responsáveis. Mesmo no princípio, os 12 discípulos de nosso Senhor Jesus estavam sempre brigando entre eles sobre a questão de quem era maior.
Eles brigavam um com o outro pela posição, porque pensavam que, se alcançassem certas posições, teriam autoridade. Provavelmente não estavam pensando muito na responsabilidade, mas na autoridade. E isso é o que é posição. Você se lembra da história de como João e Tiago pediram à mãe deles para ir falar por eles? Eles sabiam que o que estavam pedindo não era muito adequado, então pediram apenas um cheque em branco. Senhor, qualquer coisa que pedirmos, nos conceda, e então diremos o que queremos. Nosso Senhor disse: o que vocês realmente querem? Falem alto. Então a mãe deles disse: dê a palavra de que meus 2 filhos possam assentar, um à tua direita e outro à tua esquerda em teu reino. Posição. O Senhor respondeu: o assentar-se à minha direita e esquerda não é dado por mim, mas para aquele a quem está preparado pelo Pai. Vocês podem beber do cálice que bebo? Vocês estão preparados para serem batizados com o batismo com o qual serei batizado? Mateus, capítulo 20 e também em Marcos, no capítulo 10. Os 2 filhos de Zebedeu imediatamente disseram: sim, podemos. Eles não sabiam que cálice era aquele, mas queriam muito a posição. E o Senhor disse: sim, vocês têm de tomar este cálice. Vocês têm de ser batizados com o batismo. Mas o assentar-se à minha direita ainda não é dado por mim. Em outras palavras, é uma questão de vida, é uma questão de fazer a vontade do Pai. Isto decide qual é a posição no corpo de Cristo e qual será a sua responsabilidade. A calamidade hoje é que pensamos muito na autoridade e muito pouco na responsabilidade. As pessoas estão justamente se debatendo e se esforçando por autoridade na igreja. Mas a autoridade espiritual é responsabilidade espiritual. A autoridade espiritual não é uma posição de se sentar no alto e dar ordens com todos os servindo. Este é o mundo. Jesus disse: mas entre vós, se você quiser ser o maior, você tem de ser o menor. Se você quiser ser o cabeça, você tem de ser servo de todos os irmãos e irmãs. Veja em Mateus, no capítulo 20, do versículo 25 a 27. É a responsabilidade, e desta responsabilidade vem a autoridade. A responsabilidade espiritual é uma necessidade que Deus colocou sobre nós, e para Ele somos responsáveis.